Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora, finanças do município de Ponta Grossa. Comigo no estúdio da TVE, a TV Educativa de Ponta Grossa, está Cláudio Grokowski, que é secretário da Fazenda, secretário municipal da Fazenda. Secretário, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney. Sempre estamos à disposição aí do programa para a gente possa trazer um pouco aí de como é que está as finanças do município de Ponta Grossa. Nós temos na coisa pública brasileira um problema crônico de restos a pagar, vamos colocar assim. Ou seja, quando termina uma gestão, a gestão que vai entrar acaba pegando uma série de despesas que não foram quitadas e, enfim, isso acaba gerando um transtorno enorme e dando uma severa dor de cabeça para o prefeito que vai assumir, ou o governador, ou o presidente. Isso acontece em todas as esferas no Brasil. E o senhor está conseguindo, como secretário de Finanças, entregar para a próxima gestão as contas da prefeitura rigorosamente em dia? Isso é uma preocupação que a gente teve já desde o início desse ano, que a gente sabia que é o último ano de mandato do prefeito Marcelo Rangel, desse ciclo aí que iniciou lá em 2013, com uma reeleição em 2016 e que se encerra agora em dia 31 de dezembro de 2020, né? Então essa preocupação a gente já começou a trabalhar ela lá em janeiro de 2020, no sentido do que a gente sabe das exigências que tem tanto a lei eleitoral, como a lei de responsabilidade fiscal e como o Tribunal de Contas do Estado, né? Então exigem-se do gestor, em finais de mandato, algumas atitudes, algumas providências para não deixar isso que você falou, né? Dívidas para o sucessor. Então, independente de quem venha a ser o próximo, independente de quem seria o próximo gestor do município, agora a próxima gestora do município, todo esse cuidado já foi tomado, preservando as contas públicas para que a nova administração que assuma em janeiro de 2021 tenha condições de iniciar o mandato já com um fluxo de caixa diferente daquilo que a gente pegou lá em 2013 e daquilo que a gente enfrentou em 2017, tendo em vista que o ano 2016 foi um ano de crise econômica e financeira no Brasil. Então, a próxima gestora, a professora Elizabeth e o capitão Saulo, que assumirão dia 1º de janeiro, eles estarão entrando numa administração onde aquelas dívidas que a gente chama de dívidas a curto prazo, aquelas dívidas corriqueiras do mês, a energia elétrica, o telefone, os custos fixos que o município tem, folha de pagamento, 13º, que é as despesas de dezembro, todas elas estarão em dia, né? Então a gente está entregando a gestão do prefeito Marcelo com todas as contas que vencem no mês de dezembro pagas. Sobrará realmente aí para a próxima gestão as contas aquelas que venham a vencer no mês de janeiro. Então a gente conseguiu esse avanço muito grande em relação a isso. Isso é muito importante para a finalização do mandato do prefeito Marcelo e até para que a próxima gestão consiga ter aí uma evolução mais rápida já na questão de pagamentos. Hoje em dia, né, para você ter uma ideia, para quem não está nos assistindo, a gente consegue fazer pagamentos no município em 30 dias. Eu tinha um fluxo de pagamento até de 6 meses, né? Então o fornecedor esperava até 6 meses para receber. Hoje a gente está conseguindo manter isso de 20 a 30 dias. Então a gente conseguiu avançar muito nessa questão de condição de pagamento. Secretário, o senhor foi o primeiro nome que a professora Elizabeth lembrou para compor um novo governo. Então, antes de mais nada, parabéns. E como cidadão pontagrossense, o senhor é funcionário público de carreira, como cidadão pontagrossense, eu gostaria de agradecer o fato de o senhor ter aceito o convite, porque eu sei que ser secretário da Fazenda não é fácil, né? Porque a pressão é muito grande em cima dos cofres públicos, porque o grosso do dinheiro no Brasil fica em Brasília, né? E os municípios é que têm que arcar com uma série de responsabilidades no dia a dia, porque é na porta da prefeitura que o cidadão bate, não é na porta do governo do estado, nem no Palácio do Planalto. Então, eu sei que não é uma tarefa fácil. Então, obrigado por ter aceito, antes de mais nada. E como que o senhor vê o trabalho daqui para frente? Nós tivemos um crescimento grande de receita no município de Ponta Grossa nesses últimos anos. Qual é o orçamento para 2021? E assim, a professora Elizabeth e o capitão Saulo tão logo tiveram êxito na eleição no domingo. A professora Elizabeth já na segunda-feira, numa das primeiras entrevistas em rede aí na imprensa, né, local, ela já fez esse anúncio que eu seria o secretário da Fazenda, um anúncio que foi recebido por mim assim com muita alegria
E assim, considerando que o trabalho que fizemos à frente da pasta da Fazenda realmente foi um trabalho que deu certo, né? Acredito que é fruto, né, Ney, de tudo que a gente trabalhou aí durante esses 4 anos e recebi assim, na própria segunda-feira à noite eu respondi à professora que aceitava, né, claro, trabalhar junto com a professora Elizabeth. Imagino que a gente tem tudo para fazer um governo excelente, né, um governo que venha trazer mais ainda melhorias para a nossa cidade. E a professora Elizabeth é uma pessoa muito dinâmica, né, e assim, então ontem ainda falava para a professora: eu sei que a senhora vai pegar os processos, pôr embaixo do braço, descer se for preciso, descer na minha sala, subir no 3º andar, subir no 4º andar, para que a coisa aconteça. Então vejo assim essa motivação muito grande, tanto da professora Elizabeth como o capitão Salvo, de fazer que Ponta Grossa cada vez cresça mais. Para o ano que vem, Ney, a gente projeta um orçamento de 1 bilhão e 21. Então é a segunda vez assim na história do município que a gente consegue ter projetado um orçamento acima de 1 bilhão. 1 bilhão e 21 distribuindo em toda essa estrutura aí que o município tem, das suas autarquias, fundações e secretarias, e toda a demanda de serviço público que tem. Você foi muito feliz de falar no início em questão de tudo que a União e o Estado passou para o município, para que o município assumisse e fizesse, e muitas vezes o recurso público não chega do mesmo tamanho que a demanda de serviços exige, e a população realmente não vai bater na porta do governador ou na porta do presidente, né? É mais fácil bater na porta da prefeitura, e a prefeitura tem essa função mesmo de dar essa condição à população. Então o desafio que eu vejo, Ney, para o ano que vem é um desafio pós-pandemia. Então isso me preocupa bastante a nível de Brasil, a nível de Estado, a nível do município. Como é que será o cenário econômico nessas 3 esferas, governo federal, estadual e municipal, num cenário pós-pandemia? Então quando a gente fez a lei orçamentária anual, independente se seria eu ou não o secretário da Fazenda, a gente já fez isso com bases conservadoras. Não colocamos nada mais de receita do que aquilo que a gente imagina que um cenário pós-pandemia vai nos trazer. A gente não sabe se essa nova onda da coronavírus, ela vai prejudicar a nossa economia ou não. Então por isso a gente foi muito conservador, mas eu imagino assim que a maior dificuldade que nós teremos na próxima gestão será como se dará a economia do município de Ponta Grossa, do Brasil e do Estado num cenário pós-pandemia. A gente sabe de tudo o que aconteceu durante a pandemia, de tudo aquilo que a gente deixou de arrecadar, né? Existem setores da economia ainda hoje que não voltaram a produzir 100%. Então a preocupação nossa hoje é como se dará a evolução econômica do Estado, do Brasil e também do nosso município no cenário pós-pandemia. Secretário, que instrumentos vocês usaram para fazer com que a receita do município crescesse? Um pouco antes de iniciarmos a gravação da entrevista, o senhor mencionou, por exemplo, o programa de justiça fiscal. Foi um dos elementos que ajudou a prefeitura a melhorar a sua arrecadação, além da atração de empresas? O desafio grande que a gente teve lá em 2017 foi realmente isso que você falou, né? Eu vejo assim, considero que nós temos receitas que são transferências do governo estadual e federal. Citamos a FPM, o ICMS, o IPVA, e temos as receitas próprias do município, o ITBI, ISS e o IPTU. Citei 3 receitas de cada categoria, né, da União e do município. Veja, o maior desafio nosso é esse equilíbrio, né? Então se o município recebe somente receita da União e do Estado e a sua receita própria é muito baixa, a hora que dá uma frustração de receita na União e no Estado, certamente esse município passará por dificuldade. Então o projeto que a gente iniciou lá em 2017, juntamente com a Procuradoria, que na época tinha à frente o Dr. Marcos Freitas, agora o Dr. João Paulo, essa parceria que a gente fez com a Procuradoria no projeto de Justiça Fiscal, fez com que tanto as receitas de ITBI, IPTU e ISS, elas tivessem uma alavancagem grande, para elas ficarem muito próximas às receitas que a gente chama de receitas de transferência constitucional. Para chegar ao ponto que hoje minha maior receita é de ICMS, que é uma transferência constitucional, e a minha segunda maior receita é uma receita própria, que é o ISS. Então hoje nós estamos conseguindo equilibrar as receitas que eu não tenho tanta dependência de transferência constitucional e não tenho tanta dependência de receita própria, né? Então a gente conseguiu esse equilíbrio, que é muito importante. E fizemos isso, Ney, sem aumentar a alíquota, sem onerar o contribuinte. Fizemos somente o papel de casa, né? Cobrar do contribuinte, cobrar das empresas aquilo que era devido ao município. Lá no ITBI, por exemplo, nós baixamos a alíquota de 2% para 1%, o que fez com que alavancasse a receita do ITBI. No IPTU a gente fez correção da metragem dos imóveis. No ISS a gente acabou com um monte de isenções que existiam na época. Então foram processos de
de alterações em lei, sem mexer em alíquota e sem onerar o contribuinte, fizeram com que nossas receitas próprias elas alavancassem, juntamente com aquilo que a gente falava inicialmente, antes da gente gravar, que foi o processo de industrialização que o município passa, né? Então esse ciclo de industrialização do governo do prefeito Marcelo Rangel e da professora Elizabeth fez com que novas indústrias viessem ao município, agregassem valor e que nosso ICMS fosse maior. Nós conversamos com Cláudio Grokowski, secretário municipal da Fazenda, que durante muitos anos a Secretaria da Fazenda foi conhecida como Secretaria de Finanças, né? E o assunto, as finanças do município de Ponta Grossa. Então, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, secretário. Obrigado, Ney. Sempre estamos à disposição de vocês. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.